paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E nessa tarde eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem trago ao meu coração, o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu creio que Ele vai falar com você também. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem nessa tarde para cada um de nós. Amém? Essa palavra está em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 em diante, que diz assim: Quando Herodes era rei na terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, que também era da família de sacerdotes. Esse casal vivia uma vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente todas as leis e os mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram velhos. Versículo 11. Então um anjo do Senhor apareceu na frente de Zacarias, do pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria, felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como um mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Em cima dessa palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês o processo da espera. Sabe, às vezes a gente, num tempo em que tudo é tão rápido, as mensagens no celular vai na velocidade da luz, as coisas acontecem de forma tão rápida, e quando nós precisamos esperar em Deus um processo, viver um processo, dói. Às vezes gera cansaço, gera dúvidas, como o próprio Zacarias duvidou quando o próprio anjo chegou nele para falar que ele seria pai. E sabe, durante tanto tempo, vivendo uma vida reta, direita, sabe, como agrada a Deus, e eles não tinham filhos. E às vezes assim, a gente passa por alguns momentos, a gente fala assim: mas eu faço tudo certo, eu tô aqui na posição, eu tô aqui esperando por algo, por alguém, por uma cura, por uma promessa, e ela não chega, e eu tô fazendo tudo certo. Por que eu tenho que esperar? Esse momento de espera nos faz acreditar e crer que aquilo que Deus faz é perfeito. E aquilo que Ele quer dar para você, Ele não vai dar para qualquer um. É algo especial para você. E a gente precisa estar preparado para receber aquilo que Deus quer nos conceder, nos abençoar, nos dar, proteger, cuidar. A gente tem que valorizar aquilo que Deus nos dá. E a gente tem que estar pronto para receber isso. E esse processo de espera nos traz um amadurecimento, nos dá força, nos dá esperança, nos mantém perseverantes na promessa do Senhor. Mas quando nós saímos desse processo da espera, quando nós acreditamos na nossa própria capacidade, nós alimentamos sentimentos que nos fazem querer parar de esperar. Nós alimentamos o medo, nós alimentamos o fracasso, nós alimentamos tantas coisas que não provém do Senhor e a gente simplesmente não quer mais esperar a promessa do Senhor e viver aquilo que a gente acha que é bom pra gente. E Deus tem muito mais, Deus tem algo tão grande e a gente se contenta com tão pouco, com algo raso,
sabe? Quando a gente não sabe nadar e quando a gente tem que viver na dependência de Deus, a gente se acostuma a ficar no raso, na superfície, porque já se acomodou, aqui tá bom, eu estou sendo molhado por essa água e é o suficiente para mim, enquanto Deus tem o oceano inteiro para você. Não se conforme com tão pouco, não se conforme em estagnar, em parar, em achar que Deus não está te vendo, que Deus não está ouvindo, porque o que Ele tem é muito grande e você precisa crer e perseverar na promessa que Deus tem para você. E esse processo de espera não alimente a ansiedade, não alimente o medo, mas se aprofunde no Senhor, se agarre ao Senhor e gere esse sonho como uma mãe gera um bebê, sem pressa. Gere aquele sentimento, aquele amor por aquilo que você crê que já aconteceu. Antes das coisas serem geradas no nosso mundo real, ela está sendo gerada no mundo espiritual. Então gere esse sonho, gere essa promessa, sem medo, sem pressa. Que esse momento que você está passando sirva de aprendizado e não de um motivo para você parar ou para você estagnar. Deus sabe de todas as coisas. Tem uma palavra que ela está em Salmos e eu quero compartilhar ela com você. Em Salmos 139, versículo 16, fala assim: Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que tu me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E a gente acha que, Deus não está me vendo, não vai acontecer, está acontecendo para todo mundo e não está acontecendo para mim. Mas é como na palavra de Deus diz, antes que os seus dias existissem, eles já foram escritos no livro de Deus. A gente acha que, não, Deus não vai fazer, não vai acontecer. Você pensa que o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te concedeu o ar para respirar, o Deus que te colocou nesse lugar, Ele não vai te abençoar com tamanha bênção? Ele não vai cumprir com aquilo que Ele prometeu? Durante o momento em que o anjo fala com Zacarias, ele duvida. O anjo estando na frente dele, falando com ele, ele teve dúvida. E a gente também duvida. Duvida da capacidade de Deus muitas vezes. Duvida que Ele vai fazer, duvida que vai acontecer. E a gente acaba acreditando na nossa própria capacidade de que a gente pode se fazer feliz. E quando a gente entra em um outro caminho, a gente segue as nossas próprias diretrizes, nós seguimos o nosso impulso. Quando nós chegamos nesse lugar, a gente chega cru. Quando a gente entra nesse lugar que a gente mesmo quis, que a gente escolheu e não esperou a promessa de Deus, é uma sensação de frustração, de infelicidade, sabe? E um vazio que não tem explicação. Porque a gente está vivendo o que a gente quer viver, não aquilo que Deus quer que a gente viva, não aquilo que Ele tem para nós. Ele fez todas as coisas, Ele fez você. E você acha que Ele não pode te dar o melhor dessa terra? Ele tem o melhor para você. Então, nesse momento de espera, acalma o seu coração. Entre ainda mais nele, entre nas águas profundas dele. Ele não tem só o raso, Ele tem o oceano inteiro para você. Ele tem muito, muito, muito mais. Muito mais. Não se conforme com tão pouco. Espera no Senhor, confia nele. Porque Ele pode fazer, Ele vai fazer. Basta você querer e acreditar na promessa que Ele te fez. Eu passei por esse processo de espera durante 5 anos sobre algo que Deus me prometeu, mas o meu medo, a minha insegurança e achar que Deus não iria fazer me fez tomar outros caminhos que me geraram consequências muito sérias. E o que eu tô falando pra você nesse momento é o que eu passei. E
eu desejo que você não passe pelo que eu passei. E se você já está nesse caminho, ainda há tempo de voltar atrás, de voltar a seguir o rumo daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus quer fazer através de você. Peça perdão a Ele. Volte. Retroceda. Não creia na sua própria capacidade. Volte aos pés do Senhor, porque Ele pode fazer, Ele pode te curar, Ele pode fazer tantas coisas por você. Se um pai carnal, pode dar coisas boas aos seus filhos, o que o Pai que está no céu não pode fazer por você? Eu não sei o que você passou, eu não sei o seu passado, mas eu sei que o meu Deus, Ele pode fazer aquilo que o seu coração deseja. E se você está nesse processo de espera no Senhor confiante do que Ele pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma última passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E ela está escrita assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que você precisa e ore sempre com o coração agradecido. No nosso momento de ansiedade, de inseguranças, o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. É nele que nós devemos confiar 100%, porque Ele tem o melhor para fazer em nossas vidas. Que nesse tempo e nesse momento de espera, o Espírito Santo de Deus possa confortar e consolar o teu coração, que as tuas forças estejam cada dia mais fortes para andar mais uma milha, que a sua confiança esteja no Senhor e não no homem, não na sua própria capacidade, mas que você possa confiar que Deus Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida, em nome de Jesus. Não pare, não estagne, não se canse de buscar ao Senhor, não se acostume com a presença de Deus, mas que você possa entrar ainda mais no Senhor e descansar nos seus braços, porque o tempo dele vai chegar na sua vida, como chegou na vida de Zacarias. Completando aquilo que a gente leu, Zacarias ele não teve um simples bebê, mas o ventre de Isabel gerou aquele que anunciaria a vinda do Senhor Jesus. Ele preparou o caminho para o Rei da Glória. E nesse tempo que Zacarias ficou esperando, eu acredito que ele não imaginava aquilo que Deus tinha para ele, muito além de mais uma criança, mais um ser humano, mas aquele que Deus preparou para receber o seu filho tão querido. Deus ele tem algo grande para você. Então não se conforme, não pare, porque aquilo que Ele tem para você é para você em especial. E eu tenho certeza, eu falo com toda a certeza do mundo, que Ele supera todas as nossas expectativas. Ele faz e fará infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus, essa palavra aqui, o Senhor ministrou o meu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha consolar e confortar o seu coração nesse momento de espera. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.